Se você tem o desafio de crescer ainda mais na sua carreira, melhorar sua qualidade de vida e gerar mais impacto, fique ligado nesse vídeo, porque eu vou compartilhar com você a diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento. Você vai poder perceber como que a sua mentalidade funciona e se provocar para produzir melhores resultados. Só que o resultado, ele é consequência de como a gente se sente. E como a gente se sente, vai produzir as nossas ações. As nossas ações, nossos sentimentos vão ser produzidos porque a gente tem uma mentalidade. Consequentemente, a nossa mentalidade, o jeito de a gente enxergar as coisas, de lidar com o mundo, vai nos proporcionar um destino mais próspero ou um destino um pouco mais sombrio. Vai depender o quê? Do jeito que você lida com as coisas. Fique ligado que esse vídeo está muito legal. Fala pessoal, tudo bem? Se você está chegando pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. Aproveite, ative o sininho, se inscreva, porque toda semana, segunda-feira, às 8 horas, nós soltamos um vídeo novo no canal. E o vídeo de hoje é para a gente falar sobre mindset de crescimento. Eu quero começar falando um pouco sobre isso, relembrando o que eu vi ontem. Eu tenho 2 filhas, eu sempre gosto de dar exemplo, porque a gente aprende muito com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Muito mais do que só assistir um vídeo, a gente aprende o tempo todo convivendo com as pessoas. Minha filha pequenininha ainda não engatinha, né? Tem 8 meses, está começando a tentar engatinhar, e aí a gente segura ela às vezes com a mãozinha, e aí quando ela dá um passinho, 2 ou 3, ela fica muito feliz. Se a gente bate palma e dá parabéns, ela coloca aquele sorrisinho e quer tentar mais vezes. Minha outra filha mais velha, com 5 anos, ela quer fazer alguma coisa, eu vou querer ajudar. Ela fala, não papai, deixa que eu faço. Por quê? Porque ela está querendo crescer, ela está querendo evoluir. Todo mundo quando nasce como uma folha em branco. E o que a gente vai fazendo? Nós vamos criando as nossas conexões neurais. A gente vai vivendo as experiências, e essas experiências vão criando caminhos aqui no nosso cérebro. Então imagine o seguinte, que nosso cérebro, eu falei da folha em branco, mas é como se fosse um campo repleto de trigo. Vários joios de trigo. E aí o que acontece? Você, para viver nesse mundo, você tem que caminhar nesse campo, para sair de um lado para o outro. E aí o que acontece? Você vai dando as pisadas e vai aparecendo as marcações. O que vai acontecer se você atravessar o campo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Provavelmente a 4ª vez, a 5ª vez, você vai atravessar pelo mesmo caminho. É assim que acontece. A gente acaba repetindo padrões, porque são os padrões que a gente entendeu que deu certo. O nosso cérebro é muito interessante, muito curioso, porque a gente, ao mesmo tempo que o nosso cérebro busca facilitar a nossa vida, por isso a gente busca a zona de conforto e procura, né, encontrar coisas que são conhecidas pra gente, porque o conhecido é menos perigoso. Só que ao mesmo tempo, se a gente fica preso só a isso, a gente não evolui. E o nosso cérebro é como um músculo ali, né? Se você treina, ele evolui. Quanto mais você busca informação, mais conexões neurais você gera. E quanto mais você anda pelo campo, mais você vai abrindo passagens. Só que o que acontece é que muitas pessoas não têm consciência disso e acabam deixando a sua mentalidade ficar mais fixa. Enquanto eu quero convidar você a ter uma mentalidade de crescimento. E para falar sobre isso, eu quero trazer a visão do gráfico de Nigel Holmes, que inclusive tem um livro que eu recomendo vocês lerem, que é um livro sobre mindset, chama Mindset, a psicologia prática. Nós vamos colocar aqui para você, a autora é a Carol. Vocês vão ter oportunidade de ter alguns insights no que eu vou falar, mas se você quiser se aprofundar, vale a pena adquirir esse livro. Eu tenho aqui as minhas anotações para dividir com vocês a diferença do mindset de crescimento para o mindset fixo sobre alguns aspectos. O primeiro deles é sobre os desafios. Olha só, quem tem um mindset de crescimento, normalmente quando tem um problema, ele já não olha como problema, ele olha como um desafio.
problema nos atrapalha, desafio torna a nossa história interessante. Mindset de crescimento, a pessoa abraça os desafios. Mindset fixo, eu evito o desafio, eu prefiro ficar na minha zona de conforto, que é bom. Só que, gente, o mundo é muito mais amplo do que aquilo que a gente enxerga que ele é. Então tem pessoas que evitam desafios, tem outras que abraçam os desafios. Isso tem a ver com o desafio. Segundo ponto, obstáculos. Olha que interessante. Quem tem mindset de crescimento, quando tem um obstáculo, persiste. Encontra uma forma de aprender, uma forma de se desenvolver. Perguntaram para o Thomas Edison, né, quem inventou a lâmpada, pô, mas você ficou mais de 1000 vezes falhando, errando. Ele falou, não, eu descobri 1000 formas de não inventar a lâmpada, né? Até eu conseguir. Ou seja, ele não deixou dificuldade o atrapalhar. Enquanto a pessoa que tem o mindset fixo, ela faz o quê? Ela fica na defensiva e se tem uma dificuldade, ela desiste facilmente. Ela acaba desistindo. E aí o que acontece? Ela mantém aquele status atual. Só que a gente sabe que o que para de evoluir morre. É assim que funciona. O que para de evoluir morre. Esforço. Vamos ver, o terceiro item aqui, esforço. A gente já falou de desafios, obstáculos, vamos falar de esforço. Quem tem mindset de crescimento enxerga que o esforço é o caminho para a excelência. Ou seja, eu não tenho que estar só motivado, eu preciso ter disciplina e fazer aquilo que é preciso. Quanto mais eu me esforçar, eu vou conseguir. Enquanto a pessoa que tem um mindset fixo, ela enxerga o esforço como algo que é infrutífero, algo ruim, né? Ela prefere gastar menos energia. Muito simples. Fica em casa deitado muito tempo. Eu adoro dar umas cochiladas de vez em quando. Se eu fico muito tempo deitado, começa a doer minhas costas. Quanto mais eu treino, quanto mais eu faço esporte, quanto mais eu me movimento, mais eu tenho disposição. As pessoas que mais ajudam como voluntários em projetos sociais são as que mais têm compromisso, são as que têm uma agenda mais cheia. Então, a desculpa do tempo é papo furado, tudo depende do que você prioriza. E a gente é reflexo do ritmo. Energia gera energia. Desmotivação gera desmotivação. E aí, dependendo do momento que você está, você precisa tomar uma decisão e mudar seu estado emocional. Que, inclusive, vai ser um dos vídeos que a gente vai falar mais à frente sobre estado emocional, como a gente muda esse estado emocional. Um outro item para a gente olhar aqui do gráfico é o seguinte, aspecto crítico. Quem tem mindset de crescimento aprende com a crítica. Eu vi uma frase uma vez que dizia, feedback é o café da manhã dos vencedores. Só aquela frase que você anota no caderno, frase de impacto, mas eu fui entender mais à frente que de verdade é. Porque quanto mais retorno a gente tem, né, feedback é retroalimentação, mais a gente pode evoluir e aprender. Então tem pessoas que aceitam a crítica, evoluem, melhoram, e tem outras pessoas que quando vem uma crítica, ignora, acha o feedback inútil e fica na defensiva. Com relação ao sucesso dos outros, olha que interessante, presta atenção nisso. Sucesso dos outros, aquele vizinho, aquele seu amigo. Quando você vê alguém tendo sucesso, como que você reage? Será que é um mindset, né? Que mindset é mentalidade de crescimento ou é uma mentalidade mais fixa? Olha só, sucesso dos outros. Quem tem mindset de crescimento encontra lições e inspiração nos outros e aprendem. Puxa, que legal! Pode ser que tenha coisas que não seja legal, mas ele isola. Porque ele vai olhar o que ele pode aprender, vai reconhecer, tem um pensamento mais de abundância. Enquanto o mindset fixo faz o seguinte, ele olha alguém tendo sucesso, ele se sente ameaçado, porque ele tem medo, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo. Né? Medo do que vão pensar, medo de perder o controle, tal, medo de perder o emprego, medo de morrer. Só que a questão é, quanto eu administro esse medo, tenho autoconhecimento e usa uma mentalidade que é mais próspera. Porque tem gente que acha que, puxa, vai acabar, vai faltar para mim. E eu respeito. Porque pode ser que a sua história, se você tem esse pensamento, foi uma história de restrição. E isso faz com que a gente fique um pouco mais limitado com as coisas. E aí tem pessoas que têm dificuldade em dividir.
Tem gente que fala assim, poxa, eu tenho uma ideia. Não vou contar pra ninguém, porque senão eu vou roubar a minha ideia. Cara, mas é só uma ideia, você nem colocou em prática. Ideia por ideia, todo mundo tem. Não é melhor você compartilhar com alguém que você pode evoluir, daqui a pouco você está trocando, porque se eu te dou R$1, você me dá um produto, né, me dá uma bala por R$1, eu levo uma bala e você leva R$1. Se você me dá uma informação, eu te dou outra, e a gente discute, a gente troca, a gente vai sair com muito mais informação. A gente vive esse mundo hoje mais colaborativo. Eu converso com vários concorrentes, eu troco experiência, ele me traz informação. Eu me lembro que antigamente, nos nossos treinamentos, né, numa das empresas que eu tenho, que é a Bravende, eu ficava com medo de mandar material para as pessoas que falavam assim, eles vão copiar de mim. Gente, hoje eu disponibilizo para todo mundo que estuda com a gente os materiais digitais. Se ele for compartilhar com alguém, eu vou estar criando coisa nova. Percebe que é diferente a mentalidade? Ao invés de eu ficar só me defendendo, eu vou aprender, vou evoluir. E essa mentalidade, gente, vai fazer a gente viver melhor, vai fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor. Como resultado, olha só que interessante, quem tem mindset de crescimento gera resultados e tem muito mais sucesso nas suas atividades. Seja um esportista, seja uma mãe, um pai, um filho, porque sucesso não é só profissional. Se eu perguntar para algumas pessoas, para minha avó, ela vai falar, pô, sucesso foi eu ter criado a minha família, ter conseguido batalhar sozinha e ter... Enfim, cada pessoa enxerga sucesso de uma forma. Sucesso é muito particular, é muito particular. Enquanto aquelas pessoas que têm mindset fixo, elas acabam se acomodando mais cedo e infelizmente, elas acabam não usando todo o seu potencial. E é uma pena, porque a gente tem infinitas possibilidades nesse planeta. Eu acredito plenamente, né, eu tenho o meu propósito de transformar pessoas, evoluir negócio, contribuir com um mundo melhor. E se eu ficar preso achando que a minha visão é a mais verdadeira, eu não aprendo com você. Eu vou nas empresas ensinar. Só que eu falo para eles que eu vou lá primeiro para aprender. Porque cada empresa tem uma realidade, cada profissional tem a sua particularidade. E aí eu, junto com o que a gente tem para oferecer, troco, aprendo e eu saio um profissional melhor. Saio um ser humano melhor. E eu acredito muito nisso, gente, de verdade. Quem convive comigo sabe que isso é uma verdade para mim. Por quê? Porque a verdade que eu tinha ontem pode não ser a de amanhã, mas a única verdade que eu tenho é que eu estou aprendendo o tempo todo. Então eu recomendo você refletir um pouquinho. Como que está a sua mentalidade? Você está mais aberto? Você está mais fechado? Você tem consciência disso? E às vezes a gente fica resistente a algumas coisas como um mecanismo de proteção. Nossa mente é fabulosa. Você já deve ter percebido que às vezes você está mal, você está triste, você está cansado, você está ansioso e você dorme. No dia seguinte você acorda normalmente melhor. Sabe por quê? Porque seu inconsciente, que responde aí por 98% daquilo que a gente faz, né? A gente não tem consciência, é automático. Agora você vai parar para pensar, por que você estava respirando desse jeito? Agora eu pensei, por que você está na postura que você está agora? Ah, agora é consciente, percebe? A gente não pensa, a gente vai lá e age. Então o que acontece? O nosso corpo, ele reage de acordo com como o nosso cérebro é programado. Né? Por isso a programação neuro e como a gente se comunica, né? Linguística, né? Que é a famosa PNL, Programação Neurolinguística. Inclusive eu sou master em PNL, estudei muito sobre isso. E isso me ajudou a entender uma coisa muito importante. Que quando a gente aprende a programar ou reprogramar o nosso cérebro e usar da comunicação, isso faz com que a gente possa influenciar melhor o outro. Faz com que a gente possa aprender com o outro e ter como verdade que o mapa não é o território. Como assim? O mapa do Brasil não é o Brasil, é uma representação do Brasil. Se eu perguntar para você como você enxerga o Brasil, você vai me contar a sua visão. Se eu perguntar para o outro, ele vai me contar dele. Se eu perguntar para o outro, ele vai me contar dele. Se eu falar como eu enxergo, eu vou te contar a minha. Se eu achar que a minha é a única verdade, eu vou sair da conversa tentando convencer você de que a minha é a única verdade, eu não vou aprender com vocês. Mas se eu entender por que você enxerga o Brasil desse jeito, por que você enxerga desse jeito, por que você enxerga desse jeito,
Fala, puxa, isso faz sentido, isso eu acho que não faz, vamos debater, vamos aprender. Puxa, é verdade. Não, isso eu não concordo. Pô, você amplia a sua visão. Você tem 4 versões, mais a sua, que vai ficar muito diferente. Pode parecer algo muito simples, mas eu já vi muita empresa quebrar porque as lideranças estavam muito mais preocupadas em defender a sua posição do que buscar um novo aprendizado. Tanto que é muito difícil para as grandes empresas gerarem mudanças. Por isso que as grandes empresas acabam tirando da sua estrutura, imagina, grandes empresas são quase um Titanic. Elas acabam liberando recursos, quando elas estão bem, as que são mais inteligentes, para abrir novos negócios, sem toda aquela estrutura de controle. Por quê? Porque às vezes eles não permitem o pessoal inovar tanto. E as empresas estão muito preocupadas com isso. A gente participa de diversas capacitações, desenvolvimento de times focado em inovação, focado em transformação. Mas o principal não é transformar o negócio, transformar o Brasil. Como que eu transformo o Brasil? Me transformando. Ah, mas não adianta eu fazer isso porque o outro... Não, assume a responsabilidade. E se você assume a responsabilidade, amplia a sua visão, sua mentalidade vai ser de crescimento. Provavelmente você deve ter refletido muito sobre isso hoje. E se você tem uma mentalidade de crescimento e gostou do que a gente falou aqui, se fez sentido, faz um comentário para esse vídeo para o máximo de pessoas, compartilhe com seus amigos e deixe um like aqui, curta o nosso vídeo e a gente se vê em breve. A gente se vê em breve, outra segunda-feira ou qualquer outro dia, porque semanalmente, todas as segundas, às 8 horas, a gente solta um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Amplie a visão. Mentalidade de crescimento. Uhul.